Muito boa noite a todos. É muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o estado da democracia no mundo em geral e no Brasil em particular. Eu preciso me penitenciar, eu havia entendido mal o convite, eu pensei que fosse uma pequena reunião em torno de uma mesa redonda para trocar algumas ideias, não sabia que era um evento dessa magnitude, mas já consegui rearrumar aqui o meu roteiro. Só para me apresentar, tem muita gente aqui que eu estou vendo pela primeira vez. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional há muitos anos e estou ministro do Supremo Tribunal Federal há 12 anos. Eu sempre me apresento nos eventos porque a mim me passou, há um tempo atrás, de estar com a minha mulher num restaurante, saudosa e querida, e veio um garçom até a mesa e me disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele voltou e falou assim: o senhor é famoso, não é? E timidamente ele voltou uma terceira vez e falou assim: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Quando eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e falou: aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu queria dizer que eu sou o outro, provavelmente com uma vida bem mais dura do que o Luiz Roberto, que ainda por cima acompanha os jogos do Flamengo. O nosso tema tem um cenário específico. E eu readaptei a palestra porque é uma conversa com um público diferente do que eu tinha imaginado e não quis aborrecê-los até a morte. O cenário que nós vamos trabalhar é um cenário que se identifica como o da democracia constitucional. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. O mundo passa do século XX para o século XXI, com a maior parte dos países tendo adotado um regime democrático e um processo eleitoral com eleições livres em ampla medida. Muitos dirão que quem venceu mesmo, que a ideologia vencedora mesmo, não foi propriamente a democracia, mas sim o capitalismo e a livre iniciativa. Democracia constitucional é um conceito equiparável a uma moeda com as suas duas faces. De um lado, significa soberania popular, significa eleições livres e limpas e governo da maioria. Essa é a primeira face da democracia. E a segunda face, o outro lado, significa poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A maior parte das democracias do mundo inclui no seu arranjo institucional uma Suprema Corte ou um Tribunal Constitucional, que tem como seu papel mais relevante arbitrar as tensões que surgem numa democracia entre os dois lados da moeda, entre a vontade da maioria política e a preservação do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. Porque se há uma experiência eterna no mundo, é que as maiorias políticas têm a tendência natural de abusarem do poder. Portanto, esse é o quadro, o cenário em que nós trabalhamos. Democracia constitucional como a ideologia vitoriosa e uma Suprema Corte que tem como um dos seus papéis, ou como os seus principais papéis, assegurar o governo da maioria, assegurar o Estado de Direito e proteger os direitos fundamentais. O mundo todo vive um momento de algum grau de descrédito para a democracia, com modelos alternativos que se tentam aqui e ali, num quadro que tem sido identificado como de recessão democrática, que identifica modelos diversos ao longo do mundo e que prevaleceram em alguns países, como
a Hungria, a Turquia, a Rússia, a Venezuela, a Nicarágua. Países que viveram um processo que tem sido referido em doutrina e em teoria como o do autoritarismo populista. Mas eu não queria propriamente falar de varejo político, até porque não é o meu papel. Eu sou um ator institucional e não um ator político no sentido próprio. Mas eu tenho, como um cidadão que pensa o mundo e o Brasil, algumas preocupações com o que tem acontecido no mundo e que eu acho que é compartilhada por todas as pessoas que estão aqui, porque é compartilhada por todas as pessoas que têm um sentimento democrático, que têm boa fé e que têm boa vontade. A minha primeira preocupação com o que tem acontecido no mundo é um certo grau de perda de civilidade. Há um momento na história da humanidade, e não é só no Brasil, em que as pessoas já não se contentam mais em terem as suas opiniões e de colocarem os seus argumentos na mesa. Existe uma necessidade compulsiva de desqualificar moralmente quem pensa diferente. É a ideia de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. Essa é uma maneira muito ruim de viver a vida. Quem pensa diferente de mim é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de uma sociedade democrática. A democracia tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, só não tem lugar para quem não aceita jogar pelas regras do jogo e respeitar os direitos dos outros. Portanto, uma primeira preocupação, e, na verdade, quase que uma causa que a gente precisa abraçar no mundo contemporâneo, é recuperar a civilidade, em que as pessoas possam divergir e, mesmo assim, sentar na mesma mesa e trocarem ideias. Há uma frase boa do Vinícius de Moraes em que ele diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. O que completa a gente é o outro na sua diferença e na nossa capacidade de compreendê-lo e respeitá-lo. E respeitar alguém e tratar alguém com consideração não tem nada a ver com abdicar das suas próprias convicções. Uma segunda preocupação que eu tenho é com uma certa perda da importância da verdade. É claro que, numa sociedade aberta e democrática, a verdade não tem dono. Existem muitas formas de ver e de pensar o mundo. Mas as pessoas não têm o direito de criar as suas próprias narrativas e de mentirem em defesa dos seus pontos de vista. E, portanto, um certo compromisso mínimo com a verdade é um pressuposto ético da vida boa em sentido filosófico, em sentido aristotélico, uma vida bem vivida, uma vida ética. E uma terceira preocupação que eu tenho no mundo atual é um certo desprezo pelo conhecimento, pela educação, pela ciência, pelas instituições que representam o conhecimento, como são as universidades, como é a imprensa, como são os intelectuais de uma maneira geral. E eu queria compartilhar aqui, num ambiente que é possivelmente e predominantemente não jurídico, duas ideias que eu considero muito importantes na vida e que eu gosto de compartilhar com os meus alunos no primeiro dia de aula e com as pessoas a quem quero bem, porque acho que é uma boa forma de pensar o mundo e a vida. Eu vou contar muito brevemente 3 pequenas histórias. A primeira história nem é politicamente correta, mas é um caso famoso que foi decidido na França, chamado o caso do arremesso de Hanau. Havia uma casa noturna numa localidade próxima a Paris, é uma história que se passa na França, que havia esse evento. Os fregueses compravam um ticket e arremessavam um anão, uma pessoa com deficiência, e a arremessavam a maior distância possível. Quem jogasse o anão mais longe ganhava o prêmio da noite. Compreensivelmente horrorizado, o prefeito municipal proibiu a prática do arremesso de anão. Houve muitos recursos e a matéria chegou ao Conselho de Estado, que era a última instância da jurisdição administrativa na França, e o Conselho de Estado disse que se aquele homem tinha que abrir mão da sua dignidade
e aceitar ser jogado de um lado para o outro como um objeto e não um sujeito de direito, era papel do Estado restabelecer a sua dignidade e proibiu a prática do arremesso de anão. Quando a gente conta essa história, todas as pessoas que têm um bom coração acham que foi uma decisão formidável e acertada de proteção dessa pessoa. Só que essa história tem um pequeno complemento. O anão recorreu em todas as instâncias, postulando o direito de ser arremessado. E ele disse: eu era desempregado, paupérrimo, invisível, e agora eu tenho um emprego, tenho amigos, ganho salário, ganho gorjetas, eu nunca fui tão feliz. E o Estado está se metendo na minha vida e me impedindo de viver a vida como eu quero. E aí as pessoas que tinham concordado com a primeira versão passam a ter segundas ideias sobre essa história. Eu não vou responder qual eu acho que é a resposta certa, mas a primeira lição que se extrai dessa pequena história é: na vida, a gente nunca deve formar uma opinião definitiva antes de ter ouvido os dois lados, porque as pessoas têm pontos de observação diferentes e cada um é feliz à sua maneira. Gostaria de contar uma segunda história, da qual também pretendo extrair uma conclusão importante. Essa é uma história passada nos Estados Unidos, no Alasca. Dois amigos estavam no Alasca tomando provavelmente um conhaque, estava frio no Alasca, e conversaram sobre mulheres, futebol, essas bobagens que os homens falam, até que começaram a falar sobre religião. Um deles era ateu e o outro era muito religioso. E o ateu vira-se para o religioso e diz: esse negócio de acreditar em Deus não é que eu nunca tenha tentado, eu já tentei mais de uma vez. Deus nunca apareceu para mim. Ainda outro dia, eu fui passear na floresta, caiu uma tempestade de neves, eu fiquei desorientado, não conseguia acertar o caminho para sair, eu estava ficando congelado, eu ia morrer ali. Aí eu ajoelhei no chão e falei: Deus, se você existe, me tira daqui. E aí o religioso falou: bom, então você deve ter passado a acreditar em Deus, estou vendo você aqui, Vivinho da Silva. Ele disse: pois então, Deus não deu nem sinal. A sorte que eu tive foi que apareceu um casal de esquimós, me resgatou, me levou até a casa deles, me aqueceu e me mostrou o caminho da saída. A moral dessa história: a verdade não tem dono. As pessoas veem a vida de maneira diferente e acreditam em coisas diferentes. E a gente tem que respeitar as diferentes formas de crer e de viver a vida. E a terceira e última história que eu queria compartilhar, e essa se passa no mundo árabe, a história de um sultão. O sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. E aí mandou chamar um sábio do seu reino e pediu que o sábio interpretasse o sonho. E o sábio disse: veja uma grande desgraça, todos os seus contemporâneos vão morrer. E o sultão ficou indignado com aquele sábio agourento e mandou dar 50 chibatadas no sábio e trazer um outro sábio. E o segundo sábio ouviu a mesma história, que ia perder todos os dentes, virou para o sultão e falou: veja uma coisa maravilhosa, Vossa Alteza vai viver mais do que todos os seus contemporâneos. E o sultão ficou feliz da vida e mandou dar 50 moedas de ouro para o segundo sábio. E um observador da cena estranhou aquilo e falou: mas escuta, para o segundo sábio, você disse exatamente a mesma coisa que o primeiro sábio. Ele disse: pois então, mas na vida o que faz diferença muitas vezes não é o que a gente fala, é como a gente fala. E, portanto, essas são 3 ideias que eu queria compartilhar com todos. A gente deve sempre ouvir os dois lados, a verdade não tem dono, e quase tudo na vida pode ser dito de uma forma construtiva, de uma forma gentil, de uma forma que não deprecie ou não desmereça os outros. Eu sou ministro do Supremo Tribunal, fui advogado 30 anos, vi até alguns clientes aqui, fui advogado 30 anos e sou juiz há 12 anos. A vida me deu a bênção, o privilégio de servir ao país sem ter nenhum outro interesse nessa vida que não seja fazer um país melhor ou maior. Meus filhos estão criados, eu tenho uma vida materialmente confortável, eu não ambiciono mais nada,
Eu vivo para tentar fazer um país melhor. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele tem um papel um pouco diferente do papel que as cortes constitucionais desempenham no mundo de uma maneira geral. E é um papel que dá a ele um pouco mais de protagonismo e aos ministros um pouco mais de visibilidade e de exposição pública, para bem e para mal. Por que isso acontece? São 5 razões que eu vou sintetizar muito brevemente. A primeira, a Constituição brasileira é uma Constituição extremamente abrangente, que cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são deixados para a política. A Constituição brasileira cuida, de fato, da separação de poderes, como toda a Constituição democrática, tem uma declaração de direitos, como toda a Constituição democrática, e organiza o Estado. O Brasil é uma federação, está aqui o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Porém, a Constituição brasileira, além disso, ela cuida de um conjunto infinito de matérias. Ela cuida do sistema de seguridade social, ela cuida do sistema tributário, ela cuida do sistema de saúde pública, ela cuida do sistema de educação, ela cuida da proteção das comunidades indígenas, ela cuida da proteção ambiental, ela cuida da mineração, ela cuida da criança, da família, do adolescente. A Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em 3 dias. Fora isso, se procurar, está lá. Isso faz com que muitos temas que em outras partes do mundo são temas deixados para a política, no Brasil eles viram temas judicializáveis perante o Supremo, porque trazer uma matéria para a Constituição, de certa forma, é retirá-la do direito, é retirá-la da política e trazê-la para o direito. A segunda razão é que existe uma grande quantidade de ações diretas no Brasil que permite acionar diretamente o Supremo. A terceira razão é que essas ações podem ser propostas por uma grande quantidade de atores. O presidente da República pode, os governadores podem, a mesa da Assembleia pode, a mesa da Câmara pode, a mesa do Congresso pode, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem provocar o Supremo, a OAB, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. É preciso que um interesse seja muito irrelevante para não conseguir que alguém leve para o Supremo Tribunal Federal, o que faz com que a gente acabe decidindo um pouco de tudo, do momento do início da vida, a demarcação com terras indígenas, de pesquisas com células-tronco embrionárias, a queima da palha da cana. Portanto, há um arranjo institucional no Brasil que torna a fronteira entre o direito e a política um pouco mais difícil de traçar do que em outras partes do mundo. E, para completar tudo, nós julgamos na frente da televisão. Outro dia eu li em algum lugar dizendo que esses ministros adoram um holofote. A gente trabalha na frente dos holofotes. É o único emprego no mundo que você diz para sua esposa ou para o seu marido que vai trabalhar e ele pode conferir na televisão se você foi trabalhar mesmo. Portanto, o Supremo tem um tipo de exposição pública que é incomum em outros tribunais. Foi o arranjo institucional que o Constituinte brasileiro de 88 determinou e, portanto, não é nem uma opção preferencial do Supremo. Se você for na Inglaterra e pedir uma intervenção do Estado para impedir desmatamento ou para enfrentar a mudança climática, um típico juiz inglês vai despachar assim, aqui por engano. Vai procurar o parlamento ou vai procurar o governo, o primeiro-ministro. Mas, no Brasil, a Constituição brasileira tem um artigo 225 que diz que a proteção ambiental, que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental e que a sua proteção é um dever jurídico do Estado. E depois tem um elenco das ações que o Estado deve tomar para proteger o meio ambiente. No Brasil, essa é uma questão jurídica, essa é uma questão judicializável e ela, de fato, chega no Supremo. De modo que o Supremo interfere desde queimada no Pantanal até desmatamento na Amazônia, porque é o que está na Constituição, o dever de proteção dos biomas. Portanto, eu queria esclarecer um pouco nesse ambiente de pessoas que são formadoras de opinião, a compreensão um pouco de não é o Supremo que se mete em tudo. É o arranjo institucional brasileiro que faz com que tudo chegue ao Supremo. Mais até do que eu acho, o que inclui uma competência criminal imensa que nenhuma corte constitucional tem. E tudo que envolve crime tem uma atração midiática. E, portanto, o Supremo tem uma imensa cobertura também por causa dessa competência criminal.
Feito um pouco essa explicação que eu espero que ajude as pessoas a compreenderem um pouco o que a gente faz, eu gostaria de falar nesse tópico de democracia, fugindo um pouco do juridiquês, do impacto que as novas tecnologias têm sobre a democracia e sobre o mundo que nós estamos vivendo. Nós ainda vivemos, sobre a égide da terceira revolução industrial. A primeira é simbolizada pelo vapor, a revolução do século XVIII, a primeira revolução, o vapor como fonte de energia. A segunda revolução, na virada do século XIX para o século XX, a da eletricidade e do motor de combustão interna. E a terceira revolução é essa da metade para o final do século XX, que é a revolução tecnológica, também chamada de revolução digital, porque foi a substituição da tecnologia analógica, desse meu relógio que custa muito caro, atrasa e adianta, pela tecnologia digital desse telefone celular que escraviza a gente noite e dia. Portanto, a mudança da tecnologia analógica para a tecnologia digital permitiu a universalização dos computadores pessoais, permitiu a universalização dos telefones celulares e permitiu a internet conectando milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas em todo o mundo. Essa revolução digital impactou a democracia de uma maneira muito substantiva, porque ela democratizou o acesso à informação, democratizou o acesso ao conhecimento e democratizou o acesso ao espaço público. Hoje em dia, qualquer pessoa pode entrar na internet e fazer um curso de mandarim, de inglês, de francês, ou uma pesquisa sobre todas as escolas de filosofia que existem no mundo. Isso é altamente democratizante. Antigamente, você tinha que ir para uma universidade para ter acesso a essas informações. Portanto, não sou uma dessas pessoas que tem uma visão da tecnologia como sendo algo que veio para destruir o mundo. Porém, aconteceram algumas coisas decorrentes das novas tecnologias. A primeira delas é que, antes da revolução digital, antes da internet, a informação chegava ao público por meio dos meios de comunicação. Imprensa, rádio e televisão. E isso permitia que houvesse um controle editorial mínimo sobre aquilo que chegava ao espaço público. O que aconteceu nesse mundo com a ascensão dos sites, dos blogs pessoais e, sobretudo, das plataformas digitais, é que a informação, as ideias, as opiniões passaram a chegar ao espaço público sem nenhum tipo de curadoria, sem nenhum tipo de filtro, e nenhum tipo de controle da autenticidade ou da civilidade do que esteja chegando ao espaço público. Essa é a grande transformação que nós estamos vivendo na comunicação social. Para se ter uma ideia, os grandes jornais brasileiros têm cerca de 300 mil assinaturas digitais, os principais. A revista The Economist, que talvez seja a mais vendida no mundo, tem 1,5 milhão de assinantes digitais. Mas o Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários. Portanto, percebam a enorme mudança de escala que aconteceu na comunicação social no mundo em geral, com esses bilhões de pessoas podendo chegar ao espaço público e manifestarem o seu ponto de vista no que quiserem, o que é democrático, mas traz 3 consequências negativas que eu gostaria de compartilhar. A primeira delas é a que eu já referi, a chegada ao espaço público de informações sem filtro, o que abre as avenidas para a desinformação, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias, para o assassinato de reputações. Esse é o primeiro problema, a primeira consequência negativa desse mundo. A segunda consequência, que eu procuro enfrentar na maior parte do meu tempo disponível, é o que se chama de tribalização da vida. A inteligência artificial associada às plataformas digitais direcionam a cada pessoa as ideias, as opiniões, os artigos e os anúncios que interessam a ela,
com base na navegação que eles monitoraram e que, portanto, confirmam aquilo que a pessoa já achava, o que cria o que se denomina de viés de confirmação. As pessoas só recebem informação que confirmam o que elas já achavam. Elas vão ficando cada vez mais convencidas das próprias razões, vão radicalizando os seus pontos de vista, vão ficando intolerantes, e da intolerância para a violência o passo é relativamente pequeno. E é isso que a gente tem visto no mundo. As pessoas já não conseguem mais conversar entre si porque não se aceitam. E a terceira e última consequência importante é uma crise no modelo de negócios dos meios de comunicação tradicionais. A publicidade migrou toda para as plataformas digitais. Em todo o mundo fecharam os jornais. A televisão já não tem mais a audiência que tinha. Mudou o modo como as pessoas recebem a informação. Só que os meios de comunicação tradicionais, eles preenchiam um papel muito importante no mundo, que é criar um conjunto de fatos objetivos e checados sobre os quais todos nós formávamos as nossas opiniões. E, portanto, a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é um fato. A partir daí, cada um pode ter a opinião geopolítica que quiser. Houve, há alguns anos atrás, um aumento no desmatamento da Amazônia. A partir daí, cada um pode ter a posição que quiser sobre a preservação da floresta. Mas, se surgir a narrativa de que a Rússia não invadiu a Ucrânia e que não houve aumento no desmatamento, a comunicação perde a possibilidade de se dar, porque as pessoas já não trabalham mais sobre os mesmos fatos. Como se criaram narrativas isoladas e paralelas, e os meios de comunicação já não conseguem mais criar esses fatos objetivos, a partir dos quais cada um tem a sua opinião, nós temos um sério problema para a democracia, que é um lado não aceitar o outro. Nós temos que trabalhar sobre fatos comuns. Isso que eu tenho aqui no meu bolso é uma caneta azul. A partir deste fato, qualquer pessoa pode dizer, eu prefiro caneta preta, eu prefiro caneta vermelha, ou esse sujeito é retrógrado, está usando uma caneta esferográfica no mundo do computador pessoal, ou está usando uma caneta baratinha, mas importada. Outro dia, um sujeito com muita pena de mim me deu uma caneta sofisticada, mas eu gosto dessa aqui baratinha mesmo, que tem gel. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma caneta, e a partir da constatação de que isso é uma caneta, qualquer um pode ter a opinião que quiser. Mas se alguém disser que isso é um pneu, nós perdemos a capacidade de interlocução. E é um pouco isso que tem acontecido no mundo e que eu acho que nós precisamos ser capazes de enfrentar. Essas são um pouco as consequências da terceira revolução industrial, que é a revolução digital, essa que nos trouxe a internet. Nós ainda estávamos absorvendo essa revolução digital, ainda estávamos tentando regular as mídias sociais no processo legislativo normal, quando surgiu no horizonte a quarta revolução industrial, que é a da inteligência artificial, que vai mudar completamente o mundo que nós estamos vivendo, que vai mudar o significado de ser humano nesse planeta, nessa terra em que todos nós vivemos. A inteligência artificial, dito de uma forma muito sumária, é a transferência de capacidades humanas para computadores por intermédio de programas de computador. A inteligência artificial é inteiramente alimentada por informações, dados e instruções fornecidos por pessoas humanas. Ela não tem opinião própria, ela não tem discernimento, não sabe o que é bem, não sabe o que é mal, não tem sentimento, não tem ética, ela faz aquilo que ela é orientada a fazer. E a inteligência artificial é um domínio que cobre muitas áreas, mas o que mais tem impressionado o mundo atualmente é a chamada inteligência artificial generativa. É essa do ChatGPT, do Claude, do Perplexity, do DeepSeek, do Llama e outras que possam estar surgindo por aí. A inteligência artificial generativa, ela tem essa capacidade de gerar conteúdos próprios, sons, imagem, textos e conversar com a gente. Já há uma área nova inteira da robótica
que tem robôs, desde os que fazem cirurgias até os robôs de acompanhamento. Já tem gente se apaixonando por robô, com o perigo de que o robô é capaz de se conformar inteiramente à vontade daquele que se apaixona por ele. Olha que coisa extraordinária, isso que a gente passa a vida inteira tentando fazer com a mulher da gente, com o marido da gente, quer fazer ficar parecido com a gente, o robô já começa parecido com a gente. Mas isso impacta, por evidente, de uma maneira muito profunda, o significado da vida das pessoas. A inteligência artificial vai trazer muitos benefícios. O primeiro deles é a maior capacidade de tomada de decisões em muitas matérias, porque a inteligência artificial pode armazenar muito mais informações e processá-las com muito mais velocidade que o cérebro humano. Portanto, em muitas áreas, a inteligência artificial vai ser melhor do que a capacidade humana de decidir. E isso tem se revelado de uma maneira muito acentuada no campo médico. E hoje em dia os diagnósticos por imagem já são predominantemente feitos por inteligência artificial, e uma pesquisa recente revelou que diagnóstico de doenças feitos por inteligência artificial tiveram mais acertos do que os diagnósticos feitos por médicos humanos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Há uma passagem de um autor que disse que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes vice-governadora e estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que já tem sobre cada um deles. Eu escrevi na margem do meu livro, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que esse é o mundo que nós estamos vivendo, e isto representa uma revolução ética muito importante. Por quê? Porque a civilização liberal, da qual nós fazemos parte, ainda que perifericamente fazemos parte, ela é fundada numa premissa, num pressuposto, que é o livre-arbítrio, desde Santo Agostinho. Livre-arbítrio ou autonomia da vontade. Cada um faz as suas escolhas existenciais. A partir do momento em que as escolhas existenciais das nossas vidas puderem ser tomadas com mais qualidade fora da gente, essa é uma transformação ética muito profunda. E chegando no nosso capítulo da democracia, hoje, como eu falei, a informação chega a todos nós pela mídia social, com muita frequência, direcionada por inteligência artificial. E aí surgem riscos muito importantes, desde a manipulação da nossa vontade por artifícios da neurociência. Não é que as plataformas ajudadas por inteligência artificial são capazes de identificar a nossa vontade e mandar o anúncio certo. Elas já são capazes, progressivamente, de mudar a nossa vontade, de interferir no nosso cérebro para criar os nossos gostos e os nossos interesses. E se soma a esse risco o risco da massificação da desinformação, com o deepfake, que é a possibilidade de alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse, sem que seja possível, a olho nu, demonstrar que aquilo é uma contrafação. Isso é um perigo para a democracia, que depende da liberdade de expressão, porque nós somos ensinados a acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos. O dia que não pudermos mais acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. Portanto, há muitas coisas positivas na inteligência artificial. Uma delas, por exemplo, a linguagem. Se alguém já tiver utilizado um tradutor do ChatGPT, do DeepL ou de qualquer outra plataforma, a qualidade das traduções melhorou muito. A linguagem vai deixar de ser uma barreira. Eu vi, ninguém me contou, um professor amigo meu, português, deu uma aula em português de Portugal e captaram o timbre da voz dele com inteligência artificial e o fizeram dar uma aula em mandarim com a voz dele, e ninguém é capaz de dizer que não era ele próprio falando em mandarim. Portanto, daqui a pouco eu vou poder chegar em Israel, na Arábia Saudita, na China, e falar em português e o meu som sair na língua nativa das pessoas que estejam assistindo. Essa é uma mudança extraordinária no mundo, é a superação da Torre de Babel. E aí, nós que falamos português, que é uma língua maravilhosa, mas que o mundo não fala,
o Paulo Leminski dizia que falar em português ou calar-se mundialmente é mais ou menos a mesma coisa, nós vamos poder falar para o mundo. E aí, o próximo Prêmio Nobel da Literatura, em vez de ser o Bob Dylan, vai ser o Chico Buarque, que é muito melhor do que o Bob Dylan, para quem sabe gostar de poesia. Portanto, tem coisas boas, mas tem um risco, que é o último que eu vou falar, para não ter a ousadia de falar muito com todo mundo com fome, é um risco chamado singularidade, que muitos já terão ouvido falar. É o risco que se teme de que os computadores alimentados por inteligência artificial desenvolvam consciência de si próprios e desenvolvam vontade própria. Porque o dia que isso acontecer, se isso acontecer, são os computadores que vão dominar o mundo. Porque eles têm uma capacidade de processar muito mais informações, com muito mais velocidade, e vão ter a mobilidade da robótica. O Yuval Noah Harari escreveu um artigo, que é esse historiador israelense, e que virou um pouco um intelectual público muito badalado. Ele escreveu que os cientistas acham que o risco de acontecer a singularidade é de 10%. E a primeira vez que eu vi essa estatística, eu tive uma certa tranquilidade. Até que ele fez a pergunta fatídica: você entraria num avião se o projetista do avião dissesse que há 10% de chance dele cair? Eu não entraria. Portanto, esse é o risco. E não é um risco apenas abstrato. Houve um experimento que acendeu uma luz amarela, um experimento chamado AlphaZero. Há algum tempo atrás, a IBM alimentou um computador seu com todas as jogadas de xadrez conhecidas e com todas as aberturas de xadrez conhecidas, e o computador ganhou algumas partidas de um grande mestre de xadrez. Mas agora, mais recentemente, aconteceu um experimento mais interessante e preocupante. Eles alimentaram o computador movido à inteligência artificial apenas com as regras do jogo de xadrez. E o computador, jogando consigo mesmo, algumas horas, se preparou para jogar com um grande mestre. Ganhou todas, fazendo jogadas e aberturas que ninguém conhecia, que nunca tinham sido concebidas pelo cérebro humano. É o que se chama de aprendizado de máquina, de machine learning. O computador vai aprender, ele é alimentado com instruções humanas, mas depois ele começa a desenvolver capacidades próprias. E é o risco disso chegar à fronteira e trazer a singularidade. Às vezes a gente faz profecias, não é porque vão acontecer, é para a gente ter o cuidado de evitar que elas aconteçam. E eu tenho, como disse, uma visão positiva e construtiva do mundo e da vida. Não sou como um personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar. O sujeito foi ao médico e o médico disse para ele: você só tem, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Tem uma ruim, tem outra pior. Pô, me dá a ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Tanto as mídias digitais quanto a inteligência artificial, portanto, vão interferir drasticamente nas nossas vidas e na democracia e na maneira como nós a exercemos. Isso deve ser uma reação das máquinas. E, portanto, tanto as mídias sociais quanto a inteligência artificial precisam ser regulados. O problema é onde traçar a linha. E o mundo inteiro está discutindo isso. A Europa já regulou, nos Estados Unidos não regularam, no Brasil é uma discussão que está no Congresso. A gente precisa proteger a liberdade de expressão na maior extensão possível, mas também é preciso impedir que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de ódio e de grosseria. E, infelizmente, há um incentivo perverso para a disseminação do mal. É que, triste como seja para a condição humana, a mentira, a ofensa,
a grosseria, trazem muito mais engajamento do que a fala moderada, do que a busca da verdade possível num mundo plural. Portanto, é preciso ter algum tipo de regulação para contrabalançar o incentivo perverso da disseminação do ódio, da mentira, das coisas erradas. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Porém, e a inteligência artificial também precisa ser regulada, para que não seja capturada pelos maus atores. Mas aí tem um problema grave. É a velocidade da transformação no mundo que nós estamos vivendo. Para terem uma ideia da velocidade da transformação e das dificuldades, vejam esses dados e esses números. O telefone fixo, aquele preto que a gente tinha na sala de casa, numa mesinha com destaque, e declarava no imposto de renda. Quando eu me casei, em 1994, no Rio de Janeiro, fui morar na Barra da Tijuca, comprei o meu apartamento, eu declarei no meu imposto de renda o apartamento, declarei o carro e declarei o telefone, que tinha custado $8.000. Era o meu patrimônio mais valioso naquele momento, era o telefone. Levou 85 anos para chegar a 200 milhões de usuários. O telefone celular levou 17 anos. A internet levou 7 anos. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Essa é a velocidade da transformação do mundo em que nós estamos vivendo e a dificuldade da regulação. Eu queria concluir para dizer algumas coisas em 3 ideias centrais. A primeira, democracia é muito complicado. A gente tem que conversar, a gente tem que convencer, a gente tem que conviver com pessoas que pensam diferente e até com pessoas que a gente não gosta. Mas não há uma alternativa melhor. E, portanto, o que a gente precisa mesmo fazer é preservar a democracia diante das ameaças que ela tem sofrido. Mas parte das ameaças que a democracia sofre se devem ao fato de que ela não entregou todas as suas promessas, inclusive as promessas de prosperidade e igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Minha segunda conclusão é que, nesse mundo que nós vivemos, é preciso nós recuperarmos a civilidade, que é a capacidade de tratar com respeito e consideração mesmo quem diverge da gente, recuperar a importância da verdade e recuperar e prestigiar a ciência, a educação e o conhecimento. A ignorância nunca é um bom caminho. E a minha terceira e última conclusão é que nós precisamos regular as novas tecnologias para que elas fiquem numa trilha ética e sirvam bem à causa da humanidade. Mas, apesar de todas as modernidades, ainda são os valores mais tradicionais, que vêm da Grécia, de Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás, Kant. Apesar de todas as modernidades, os grandes valores que fazem a vida boa continuam a ser rigorosamente os mesmos. O bem, a busca pela verdade possível no mundo plural, a justiça e a dignidade de todas as pessoas. Muito obrigado.